M1. Eu sou a M2. E esse é mais um Papo de Boss. Que gostoso estar de volta. Que saudade que eu estava de gravar um Papo de Boss bem leve, bem gostoso, com você, Cici, como pra vocês também. Essa conversa é muito gostosa, gente, de verdade. Fizemos uma pausa, mas as pausas são boas porque a gente tenha mais energia e volte com tudo. Então, 2023 já começou, mas pra nós começa neste exato momento. E nada melhor que a gente começar o ano, começar o primeiro podcast de 2023, falando de um assunto que eu tenho certeza que passou pela sua cabeça no finalzinho do ano. Qual é o tema? Planos e metas. Todo mundo que começa um novo ano já pensa: vou começar a emagrecer, vou começar a treinar. A listinha de metas. Faz aquela lista imensa de metas para conquistar em 2023 ou em um novo ano. Mas fala a verdade, a gente nunca consegue tirar as coisas, os planos do papel. Muitas pessoas não conseguem tirar os planos do papel, porque faz essa lista imensa e realmente não traça uma boa estratégia para cumprir com essas metas. Exato. Não é que seja ruim você colocar, né? Construir ali tudo que você quer concretizar durante o ano. Isso mostra que você tem muitas coisas para conquistar, que você quer realmente. Só que quando você coloca muita coisa no papel, a chance de você tirar do papel e ir para a realidade, de você concretizar, de ir para ação, é muito menor. Então, nesse momento, a gente tem que ser muito estratégico. Eu sei que a maioria de vocês que estão nos vendo e nos ouvindo tem aquela sensação de passar o ano todo, todos os meses, né? 12 meses do ano, 52 semanas, e chegar dezembro e, eu não fiz nada. Nada do que eu coloquei como meta lá em janeiro, na virada do ano, que eu falei que eu ia fazer, aqueles quilos que eu ia eliminar, aquela faculdade ou curso que eu finalmente iria fazer. A troca de emprego. Exato. E aí acaba o ano e você mais uma vez tem aquela sensação de vazio, de não conquista. Mas isso acontece com a maioria das pessoas. Então, saiba que você está no mesmo barco de muita gente. E pensando nisso, nós decidimos começar o primeiro podcast do ano falando sobre esse tema, mas principalmente compartilhando o nosso processo de traçar metas. Porque a gente sabe que tem vários métodos, várias formas de você traçar estratégias e principalmente realizar. Mas a gente sabe também que cada pessoa é diferente. Então, por isso, nós decidimos falar dessa importância, porque não adianta nada a gente começar um novo ano sem determinar metas para aquele ano, para nossa vida, mas principalmente tomar ação para fazer aquilo acontecer. E nós somos mulheres diferentes, somos profissionais diferentes e cada um de nós tem uma melhor forma que nós mesmos desenvolvemos para alcançarmos as nossas metas. E aí nós decidimos compartilhar com vocês, porque assim você vai conseguir avaliar qual que é a melhor forma para você, o que funciona, o que não funciona e principalmente adaptar para você realmente tomar ação e fazer acontecer e alcançar finalmente as suas metas. Eu vou começar pelo meu método. Eu já fui como você, a pessoa que fazia zilhões de metas durante o ano e aí chegava no final, boa parte eu concretizava e a outra parte não. E ao invés de eu pensar no copo meio cheio, de pensar, caramba, Marcia, você conquistou bastante coisa esse ano, eu me frustrava e pensava no copo meio vazio. O que eu deixei de fazer no ano? Então isso pra mim não era nada positivo. Então eu ressignifiquei, mudei a minha estratégia. E por mais que eu foque ainda, né, nas 12 áreas da minha vida, naquilo que eu quero construir, eu escolho 3 metas principais que vão me nortear durante o ano. E aí pode ser meta financeira, pode ser meta de relacionamento, espiritual, profissional, enfim. São 3 que vão me guiar. E com isso, ficou muito mais fácil eu chegar no final do ano com todas as metas concluídas. E não só as 3 que são as grandes, né? Que vão realmente dizer ali qual vai ser o meu direcionamento, mas com outras coisas que eu também tinha traçado como meta. E claro, eu não traçava na virada do ano e falava, nossa, eu quero 3 grandes coisas, e aí virava o ano, seguia a minha vida. Não era assim. Todo mês eu revisava as minhas metas, então eu revisava de forma estratégica. Então, se eu tinha uma meta financeira de acumular X valor de patrimônio, então eu quero acumular de janeiro a dezembro, eu quero ter, por exemplo, eu quero guardar 10 mil reais. Então eu não pensava, dezembro, quando chegar dezembro eu vejo isso, quando chegar no final do ano, não. Eu dividia essa meta em meses e aí eu pensava, então eu tenho que ter pelo menos X valor todos os meses, para que quando chegar dezembro eu tenha esse valor acumulado, né? Sem pensar em rentabilidade, porque o meu lado financeiro já grita mais alto. Então eu vinha com essa divisão. E aí, dessa forma, eu conseguia, sim, concretizar todas as metas que eu tinha. Então, eu não só tracei o que eu queria, coloquei no papel
quais eram os meus objetivos, mas eu também tive estratégia para que isso pudesse acontecer. Então, comigo funciona melhor dessa forma. E contigo, como funciona? Um pouquinho diferente, mas também muito válido essa parte da revisão de metas, que é uma coisa que eu sempre faço. No meu caso, primeiro eu vou compartilhar uma questão que eu tenho um caderno de metas da minha vida, que eu tenho há quase 10 anos aí que eu estruturei. Esse caderno eu separei metas a cada 3 anos do que eu queria conquistar durante esse período. Então, da minha época, dos meus 25 aos meus 28, dos 28 aos 30, metas grandiosas. Então, tenho esse caderno de vida, de metas de vida. E, além disso, eu fazia, no caso, só para vocês verem que a gente pode adaptar com o passar do tempo. Eu fazia aquela lista de metas de tudo que eu iria conquistar durante aquele ano. Muitas vezes sem estratégia e algumas sem estratégia, mas com muito foco em fazer acontecer. E aí, o que eu observei dentro disso? Que muitas estavam ficando para trás no meu caso. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu fazer naquele caderno de vida, eu decidi pegar uma folha em branco, porque o ano novo, ele é uma folha em branco da nossa vida, né? E aí eu decidi que é um método, inclusive, que eu aplico para mim, para os meus planejamentos pessoais e profissionais ao longo do dia a dia e para as minhas mentoradas também, que é esvaziar a minha mente. Só que também de forma estratégica. Então, como nesse caso são metas para alcançar e eu tenho metas muito ambiciosas para esse ano, eu decidi separar também em fases da vida, em classes, digamos, que até a gente estava comentando um pouquinho antes de começar aqui. Sim. Que as 5 principais áreas que sempre gritam na nossa vida é o lado profissional, o financeiro, o familiar, o social e o espiritual. Sim. E aí dentro disso eu coloco algumas categorias. Então assim, no meu caso profissional, eu peguei aquela folha em branco e não só apenas escrevi as coisas que eu queria conquistar, mas eu fiz um mapa mental. Então, no meio ali, meta profissional, dentro daquela meta, o que eu queria, dentro daquela área, o que eu queria alcançar, seja estruturar melhor ainda a minha empresa, sendo a contratação de mais funcionários, fazer um filtro das equipes, melhorar a parte de processos. E aí, dentro desse mapa mental, eu fui puxando setas, que é o que realmente me dá o direcionamento para voltar e alcançar aquela meta principal. Então, de uma meta a gente consegue destrinchar outras, porque não adianta nada, por exemplo, como você comentou, quero alcançar 10 mil reais até o final do ano. Só que para você alcançar esses 10 mil reais, você tem que fazer pequenas metinhas, seja meta por dia. Então, por dia, o que eu quero fazer? Vou em busca de novos clientes. Ou como você vai conquistar. Exatamente isso, não só o que eu quero conquistar, porque o que a gente tem vários. Mas como eu faço para conquistar aquilo? Então, se eu quero conquistar, quero que a minha empresa esteja mais estruturada, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um contador, eu vou buscar profissionais mais alinhados com o meu propósito, eu vou buscar parcerias, vou buscar novos clientes. E desses clientes, de que forma? Nas redes sociais, com parceiros da região que eu mais trabalho, que eu mais atuo, avalio a cartela de clientes, onde que o meu cliente principal está. Então, eu começo a avaliar todos esses temas para alcançar a minha meta principal. Então, eu fiz literalmente um mapa mental para ficar mais claro, para eu enxergar, porque eu sou muito visual, planejar e principalmente executar. Então, é dessa forma que funciona para mim hoje. Tu falou uma palavra que é super importante, você deve ter prestado atenção também, né, que eu tô aqui só absorvendo. Que ela usou um termo ambiciosa, né? Eu tenho metas ambiciosas. E uma coisa que muitas pessoas acabam confundindo é ambição com ganância. E acaba achando que ambição é algo ruim. Pelo contrário, não é errado você querer mais coisas do que o que você tem. É errado a forma de você querer e buscar, né? Que aí você pode pensar, eu quero que a outra pessoa tenha. Não, se a outra pessoa tem, porque eu não posso ter também. Então, vê isso como uma válvula que vai te impulsionar para que você conquiste, não como uma válvula de inveja, de ganância, de sempre querer mais. Então, ambição é algo super positivo na sua vida. Então, que a gente possa construir, sim, uma comunidade de mulheres ambiciosas, que sabem o que querem, que fazem realmente acontecer, sem passar por cima de nenhuma bosta, certo? Com toda certeza. E principalmente com esse lado de ambição, a gente ter comemoração das pequenas vitórias. Porque às vezes a gente traça metas tão grandiosas, tipo, 10 mil reais. Mas, poxa, esse mês, além de todos os outros valores, você fez um extra de 2 mil. Por que você não vai comemorar os 2 mil? Poxa, mas eu ainda não alcancei os 10. Mas ótimo, olhar o copo meio cheio, porque isso também é valioso para você. Reforça que você é capaz, que você pode todos os dias ir construindo ali o seu império,
para você conquistar metas ainda maiores. Então sempre faça essas comemorações. Além de motivar também, né? Com certeza. Porque você ali sentindo um pouquinho esse gostinho da vitória vai fazer com que você continue no foco para conquistar o mais rápido possível essa sua meta e consiga ali usufruir daquilo que você conquistou. Então é muito bom a gente ter isso durante todos os nossos anos. E o que a gente quer com essa conversa, boys, é que no final do ano você seja parte da minoria que comemora todas as conquistas e não da maioria que vai finalizar o ano mais uma vez pensando: nossa, mais um ano passou e eu não fiz nada da minha vida. Exatamente. Nada. Exatamente. Muita gente até durante a pandemia acabou entrando nessa questão de o que eu fiz, e entrou num processo realmente de depressão, né? De não entender ali o que estava acontecendo, de não entender o seu eu interno. Mas isso é assunto para um outro podcast. Já fica aí o tema pra gente falar sobre isso. E acho que só um último conselho diante de tudo que a gente já compartilhou aqui, é que você esteja ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito que você tem, de conquistar coisas grandiosas. Porque às vezes quando a gente tem pessoas que querem também, mas não fazem aquilo acontecer, essa energia, essas pessoas não acabam caminhando conosco. Então, avalie também a ambiência onde você está, as pessoas com quem você tem contato, se realmente elas estão alinhadas com o seu propósito. É por isso, um dos motivos que nós criamos o Papo de Boss, para você realmente sentar nessa mesa, compartilhar os meus pensamentos conosco, fazer a construção do seu império, conquistar e principalmente a gente reforçar, né? Fortalecer essa comunidade tão grande que a gente já tem, mas principalmente para alcançar pessoas ainda maiores como você e que você consiga conquistar tudo que você almeja. Exato. E o nosso podcast de hoje tem uma tarefa. Porque a gente não tá aqui, né, só nos dedicando, conversando com você, a gente quer realmente que você tire muitas coisas do papel. Então, se você ainda não construiu a sua meta para esse ano, que você quer fazer suas 3 grandes metas, ou seu mapa mental, enfim, faça isso ainda essa semana, para que você possa tirar isso do papel no mês de janeiro e você já comece a construir nos próximos 11 meses aquilo que você deseja. E a gente quer voltar aqui em dezembro contigo, um novo podcast, pra gente falar: e aí, como foi, boss? Como foi a sua construção durante o ano? E a gente quer realmente comemorar com você todas as conquistas. E esse foi mais um Papo de Boss!